Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. A verdade. Você confia na verdade? Eu também. O mundo inteiro jura de pés juntos que eles acreditam na verdade. Mas é assim mesmo que funciona? Como podemos ter certeza de que aquilo em que acreditamos é realmente a verdade? Olá, eu sou Cris De Luca e você está ouvindo a rádio WLC. William Shakespeare, o grande poeta e dramaturgo inglês, é justificadamente considerado por muitos como o maior escritor da língua inglesa que o mundo já viu. Muitos ao redor do mundo chegam a ponto de afirmar que ele foi o maior dramaturgo de toda a história. Estima-se que ele criou mais ou menos 1.700 palavras, muitas das quais ainda são usadas no inglês, bem como dezenas de expressões idiomáticas usadas no dia a dia. E o programa de hoje, como interpretar corretamente as escrituras. Shakespeare também foi um observador astuto da condição humana. Provavelmente foi isso que fez dele um dramaturgo bastante talentoso. Certa vez ele escreveu, abre aspas, o diabo pode citar as escrituras para seus propósitos. Parece uma afirmação tão óbvia, mas também é muito verdadeira. Só porque uma doutrina ou ideia nova usa as escrituras para apoiá-la, não significa que seja realmente verdade. E como podemos ter certeza de que nossas interpretações das escrituras estão corretas? Will, espero que você possa esclarecer isso para nós no programa de hoje. Obrigado, Chris. Tem sido observado cinicamente que você pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser. É provavelmente por isso que existem tantas denominações, todas as quais afirmam ser baseadas na Bíblia. Bem, você tem que admitir que olhando para as crenças conflitantes que as pessoas sustentam, todas as quais elas afirmam ser capazes de provar nas escrituras, parece que você pode fazer a Bíblia dizer o que quiser. Então, voltando à minha pergunta original, como podemos saber com certeza que as nossas crenças estão corretas e que não estamos apenas distorcendo as escrituras para dizer o que queremos? Vamos conversar sobre isso. Existem certas regras de interpretação bíblica que, se você aplicá-las ao estudá-las, poderá te trazer a certeza de que, com a orientação do Espírito Santo, você estará no caminho certo. Mas antes de entrarmos nisso propriamente dito, eu gostaria de falar sobre algumas armadilhas nas quais os crentes podem cair. Como já discutimos em outros programas, o céu está agora convocando todos os crentes a deixarem Babilônia. Apocalipse 18 diz aos crentes: meu povo, saiam dessa cidade, para que vocês não se tornem cúmplices em seus pecados e para que não participem das pragas que ela irá sofrer. Essa versão é extraída da Bíblia de Genebra, a Bíblia dos Reformadores Protestantes. Certo? Perceba que sempre interpretamos isso como um convite. Saia dela, povo meu. Deixe sua igreja e junte-se à minha. Mas não é isso que está dizendo. É uma ordem. Saiam. Abandonem todas essas denominações e religiões organizadas, porque todas têm algum tipo de erro. O problema é que todos nós desenvolvemos alguns maus hábitos durante o nosso tempo de permanência em Babilônia. Como o que, por exemplo? Eu diria que um dos maiores é aprender que é perigoso questionar. Cada organização tem sua própria e particular mescla de crenças e no que acreditam. Este conjunto de crenças é obviamente apresentado como sendo a verdade. E, naturalmente, as pessoas não acreditam conscientemente no erro. Claro que não. Mas, junto com essa suposição de que sua igreja tem a verdade, vem a suposição dupla de que todo o resto é revestido de erro ou que você já havia sido alertado sobre isso. Ah, sim. Eu me lembro desse sentimento. Você é ensinado a ver novas ideias com suspeita. Não é que isso seja realmente expresso em palavras, mas a mensagem que você recebe é que qualquer coisa nova está errada por padrão. Bem, pessoalmente, lembro-me de ter aprendido que questionar era perigoso.
Abrir a porta para a dúvida seria permitir que Satanás entrasse como um tufão e você estaria em grave perigo. Mas isso não é verdade. Yahweh quer que conheçamos a verdade, e a única maneira de fazer isso é estudando de uma forma pessoal. Seja como os bereanos, Lucas os elogiou por não apenas aceitarem o que Paulo apresentava pelo seu valor nominal. Em vez disso, eles reservavam um tempo para estudar por si sós. Sim, e isso me leva ao próximo mau hábito que aprendemos enquanto estávamos presos em Babilônia, que é a prática de recorrer a autoridades externas para lhe dizer em que acreditar. Ou seja, você não precisa de outro ser humano para lhe dizer como interpretar as Escrituras. Você não precisa de um pastor ou um padre para lhe ensinar a verdade. Muitas vezes estas autoridades respeitadas têm interesse em manter o status quo deles. Eles não estão interessados em correr riscos, para ser mais exato. Eles não querem comprometer seus empregos ou sua posição na organização a qual pertencem. E embora isso possa ser compreensível até certo ponto, geralmente não os coloca na vanguarda do avanço da luz. Isso me lembra algo que o autor George R.R. Martin escreveu. Ele disse: a maioria dos homens prefere negar uma dura verdade do que enfrentá-la. E vemos isso com muita frequência. As pessoas correm para os ministros para indagar se uma nova ideia é a verdade. E, caso a nova ideia desafie as doutrinas estabelecidas da sua denominação, o ministro ficará, pelo menos, subconscientemente preocupado em manter comida na mesa e um teto sobre a sua cabeça. E isso implicaria em, talvez, tempos difíceis financeiramente falando. Só por essa razão, qualquer pessoa cujo sustento dependa da manutenção do status quo não é a autoridade mais imparcial a quem se pode recorrer. Há mais um mau hábito que todos nós adquirimos por meio de Babilônia: o desejo de nos cercarmos de crentes que pensam como nós e de nos sentirmos inseguros caso não tenha ninguém que pense como nós pensamos. Isso é verdade. Especialmente essa última parte. Recebemos muitas mensagens de pessoas ao redor do mundo perguntando se conhecemos crentes que pensam como nós e que morem próximos a essas pessoas. Acho que é da natureza humana presumir que há segurança em números, mas seguir a verdade é uma caminhada muito solitária. Não parece prudente ou cômodo ficar sozinho. E, no entanto, é precisamente isso que os crentes de hoje estão sendo chamados a fazer. E há bênçãos especiais prometidas àqueles que derem um passo de fé e decidam seguir a verdade. Não importa quão solitário seja o caminho ou quão sozinhos eles possam se sentir. Chris, você poderia, por favor, abrir em Apocalipse 14? Apocalipse 14, versículos 4 e 5. Esta é uma bela descrição dos 144.000, aqueles que serão lembrados em especial ao adentrarmos no reino de Yah. Os versículos 4 e 5 nos dizem o porquê. Leia, por favor. Ok. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Yah e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Não há mentira nem mácula em suas bocas, porque eles confiaram em Yahweh, a fim de mantê-los firmes e guardados ao abandonarem os seus. E escute isso. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá? Pois é, essa sempre será uma caminhada solitária. É preciso coragem, fé e confiança para fazer isso. E é este o motivo pelo qual eles são castos espirituais e são descritos como não tendo engano. Eles deixaram o erro para trás e seguiram a verdade onde quer que ela os levasse. Essa é uma vocação suprema. Vamos citar novamente o que o texto diz. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Mas eu não acho que a maioria de nós dá o real valor para o que isso realmente quer dizer. E de como isso acontece quando ninguém ao seu redor está fazendo isso de uma forma prática. Já dissemos que é importante estudar as Sagradas Escrituras com uma mente aberta. Mas como isso funciona? O que seria estudar com uma mente aberta? Não seria estudar para provar algo errado. Estudar com uma mente aberta significa que deixamos de lado todas as nossas ideias preconcebidas e de que estamos dispostos a aceitar uma nova ideia, caso o Espírito Santo nos convença do que é realmente a verdade. E nem sempre será assim. Às vezes o Espírito irá convencê-lo de que algo está errado. Mas seja qual for o caminho que esteja a verdade, primeiro você precisa fazer uma escolha consciente de estar disposto a segui-la e de estar disposto a aceitá-la, independentemente do custo. E isso exige fazer uma escolha consciente. Lembro-me anos atrás de ter lido um comentário que dizia algo como: não há desculpa
para nenhum de nós presumir que não há mais verdade a ser revelada e que todas as nossas crenças estão isentas de erros. O fato de acreditarmos por anos que certas doutrinas são a verdade não as tornam automaticamente isentas de erros. E depois dizia: o tempo não transformará o erro em verdade, e a verdade pode permitir-se ser razoável. Nenhuma doutrina verdadeira perderá nada por uma investigação minuciosa. Isso nunca saiu da minha mente. É um excelente ponto. Nunca estamos seguros quando decidimos que temos toda a verdade que precisamos para sermos salvos, quando nos recusamos a considerar novas ideias. Podemos confiar que o Pai nos manterá seguros em seus braços de amor enquanto buscamos por novas reflexões. Muito menos permitir que o diabo nos enrede contra a nossa vontade. Ele não vai permitir que Satanás nos hipnotize. Às vezes, temos a sensação de que as pessoas têm medo de que, se olharem para algo errado, o diabo as enredará. Mas isso é uma mentira que tem como objetivo manter-nos confortáveis com nossos erros. E Yahweh nunca nos permitirá ser enganados contra a nossa vontade. E isso nos conforta sobremaneira. Agora, vamos falar sobre regras de interpretação. Qual é a primeira norma a seguir para realmente chegar à verdade e não se desviar por alguma tangente que nos tire do caminho? Eu diria que a primeira norma ou regra de interpretação bíblica é nos dar a certeza que, seja qual for o assunto que estejamos buscando, cada palavra tenha seu devido lugar. Cada palavra, em sua essência, tem sua importância. Elas podem mudar o significado de um versículo e devemos prestar atenção nisso. Você poderia, por favor, abrir em Mateus 5 e ler o versículo 18? Vamos lá. Aqui relata o episódio do Sermão do Monte, proferido por Cristo. Diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Deixe que cada palavra ocupe seu devido lugar e procure por elas como uma fonte de pesquisa. Se você não possui um dicionário bíblico, procure por um online. Existem algumas ferramentas fantásticas de estudo da Bíblia disponíveis gratuitamente online. Saber apenas a definição das palavras-chave pode trazer toda uma gama extra de significado a um determinado versículo. Com certeza. Quando comecei a procurar por palavras, fiquei surpreso ao ver como o meu estudo da Bíblia se tornou muito mais significativo. Havia um significado aqui e acolá que eu nunca tinha percebido antes. É realmente como se você trabalhasse em uma mina e tivesse que cavar mais e mais. Outra regra a lembrar é que todas as escrituras são importantes. Nem tudo é igualmente aplicável a todas as situações, mas toda a escritura é necessária. Martinho Lutero não tropeçou nesse ponto? Pensei ter lido em algum lugar que havia um livro da Bíblia que ele achava que não deveria estar ali. Sim, era o livro de Tiago. Lutero não tinha uma compreensão suficientemente profunda sobre os escritos de Tiago. Você se lembra que o grande avanço de Lutero foi na importância da justificação pela fé? Era nesta visão que ele havia colocado seu foco. Então surge Tiago falando sobre fé e obras. E Lutero não consegue perceber que Tiago estava apresentando uma abordagem muito equilibrada e que não contradizia com a justificação pela fé. Lutero não entendeu a epístola de Tiago e concluiu que ela não deveria estar na Bíblia. Sim, eu lembro. Acabei de pesquisar seu comentário online. Escute isso. Ele disse: a epístola de Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada com essas outras, pois não tem nada da natureza do Evangelho. Ele poderia ter uma nova visão a partir do que estamos discutindo aqui hoje. Abra em 2 Timóteo, capítulo 13, e leia os versículos 14 a 17 para nós. O texto é o de 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Ok. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Yahushua. Toda a Escritura é inspirada por Yahweh e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Yah seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Devemos continuar com as coisas que aprendemos e nas quais nos estabelecemos como verdade.
Estas nos garantem uma base para verdades ainda maiores e uma compreensão mais profunda. E nunca devemos esquecer que toda a Escritura é para nossa instrução e crescimento. É claro que nem tudo nas Escrituras é aplicável a todas as situações, mas cada situação tem uma parte correspondente das Escrituras que pode nos dar orientação e discernimento. Alguma dica prática sobre como usar as Escrituras para obter essa orientação quando carecemos dela? O que quero dizer é que eu sei que você sempre pode procurar por palavras e promessas, mas como você pega uma passagem específica e a aplica? Eu descobri que 3 etapas se fazem necessárias. Primeiro, observação. Segundo, interpretação. E terceiro, aplicação. Etapa 1. Observação. Pergunte a si mesmo, o que esta passagem está dizendo? E então preste muita atenção em como a própria Escritura junta as ideias. O que você quer dizer com isso? Eu não entendi. Bem, comparações e contrastes. Esses sempre ensinam muito. Por exemplo, Yahushua disse, ouvistes o que foi dito aos antigos. E então ele continuou, eu, porém, vos digo. Este é um contraste entre 2 ideias diferentes e você deve considerar tais pontos. Outra são as assertivas se então. Um exemplo disso é encontrado em 2 Crônicas 7, versículo 14. Por que você não lê isso para nós? Aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo fizer isto, aquilo e aquilo outro, então farei isso por eles. São as assertivas se, então. Tenho notado que devo prestar atenção sempre que a Bíblia faz uma indagação, como a do Salmo 24, que pergunta, quem é o Rei da Glória? E então a resposta à própria pergunta é Yahuwah, forte e poderoso. Esse também é um bom ponto. Tudo isso nos mostra a relação entre as ideias e pode nos ajudar a saber o que uma passagem diz. A seguir vem a interpretação. O que isso significa? É disso que trata o nosso programa de hoje. Saber interpretar as Escrituras de maneira correta e consistente. Finalmente, a aplicação. Como esta passagem impacta a minha vida e como devo viver? Como isso afeta meus relacionamentos, tanto com Yahuwah quanto com outras pessoas com as quais eu convivo? É assim que o seu estudo da Bíblia pode afetar positivamente a sua vida de maneira prática e te dar orientação segura. Para darmos continuidade, eu imprimi uma lista de versos bíblicos que são promessas que podemos pedir seu cumprimento quando estudamos a Bíblia e queremos saber o que ela diz. O primeiro versículo que você tem aí é o de Deuteronômio 29, versículo 29. Você poderia lê-lo para nós? Este versículo resume perfeitamente o próximo ponto sobre de como saber se a sua interpretação das Escrituras está correta ou não. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Yahuwah, nosso Elohim, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quando você abre sua Bíblia, sabendo que Yah está se comunicando pessoalmente com você, você pode ter a certeza de que não há nada nas Escrituras que esteja oculto e que não seja passível de nosso entendimento. Se estiver na Bíblia, foi revelado. Sim, há passagens que requerem estudo diligente para descobrir o que significam, mas essa compreensão está ao alcance de todos os que as buscam diligentemente. Foi também assim que Yahushua se expressou. Em Mateus, ele disse aos que o seguiam, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Yahuwah quer que conheçamos as verdades que as Escrituras contêm, e não há nenhuma razão das Escrituras esconderem nada. Se está na Bíblia, é o desejo do Pai que tudo chegue ao nosso conhecimento. E o que diz o próximo versículo? O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Eu sei que há certas passagens que são, na verdade, difíceis de entender, e é requerido de nós um profundo e diligente comprometimento para entendê-las. Mas a Bíblia está cheia de salvaguardas sobre este aspecto, ou seja, Yahuwah quer que conheçamos a verdade. Qual é o próximo verso? 1 Coríntios 2, versículo 10, diz, mas Yah nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Yahuwah.
E se começarmos a nos afastar um pouco, Yahweh pode nos trazer de volta aos eixos no tocante à nossa compreensão do que estamos nos propondo a estudar. Filipenses 3, versículo 15 diz: Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Yahweh nos esclarecerá. Assim, você não precisa, na verdade, ter medo de estudar por conta própria. Você, ademais, não precisa da validação de um pastor ou padre para lhe dizer que você está no caminho certo. Não corra para aqueles que têm interesse em manter o status quo e perguntar-lhe sobre uma nova luz ou um novo entendimento. Você não vai encontrar isso em ninguém cuja renda esteja vinculada a uma instituição que já tem suas doutrinas estabelecidas. Qual é o próximo? Mateus 21, versículo 22, diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso inclui discernimento para decifrar até mesmo aquelas passagens das Escrituras mais difíceis. Uma das minhas promessas favoritas na Bíblia é Tiago 1, versículo 5. Ela diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Esta é uma promessa poderosa, e o versículo seguinte explica como devemos pedir. Diz: Peça-a, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Portanto, em nosso afã em estudar as Escrituras, nós devemos ter a certeza de que Yahweh revelará a nós as evidências contidas em sua palavra. Não precisamos ter um diploma de doutor em divindade para entender as Escrituras, muito menos que alguém que tenha tal diploma nos diga em que acreditar. Nós precisamos somente de Yahweh. E com ele sendo o nosso professor, não seria o suficiente? Não tenho dúvida alguma que sim. Agora, uma vez que você tenha se aprofundado nas Escrituras e digamos que você tenha um tema que esteja estudando, seria importante estudar cada passagem que envolve o assunto em questão. Isso não é algo que possa ser feito com uma rápida leitura pela manhã, momento este que você está saindo correndo para o trabalho. Estamos falando de buscar diligentemente por mais conhecimento. Leva tempo para reunir todas as diferentes passagens que falam sobre um determinado assunto que você deseja saber, mas é gratificante e vai te ensinar muito. Ah, sim, na verdade foi exatamente isso que finalmente me convenceu do erro da doutrina da Trindade. O ponto crítico para mim foi o Espírito Santo. As Escrituras, obviamente, falam sobre um Espírito Santo. E então, como você pode dizer que não existe uma terceira pessoa na divindade? Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? E para chegar a uma conclusão, procurei por cada versículo que continha a palavra Espírito, ou seja, versículo por versículo. Demorou um pouco, mas quando eu terminei, ficou muito claro que não existe o Deus Espírito Santo. A palavra traduzida como Espírito significa simplesmente sopro, e é assim que é usado nas Escrituras. E é aqui que uma concordância se torna muito útil. Se você não tiver uma, procure por uma online. É importante juntar e analisar cada passagem que trata do tema que você está estudando. De que outra forma você saberia tudo o que as Escrituras dizem sobre um determinado assunto? Vamos pular alguns versos para ganharmos tempo. Desça, Chris, e leia os versículos 19 a 21 de 2 Pedro, capítulo 1. Tá. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Yahweh, movidos pelo Espírito Santo. Quando acessamos cada passagem sobre um determinado tema, nos é possível contemplar sobre este assunto em sua totalidade. Isto é o que o próprio Cristo fez. Eu sei que não está na sua lista, mas pegue sua Bíblia e abra em Lucas 24. Esta é uma pequena história e bastante fascinante que mostra como Yahushua estudava as Escrituras. Comece no versículo 13. Esse fato ocorreu depois da ressurreição de Cristo, quando seus seguidores ainda estavam em estado de choque por causa de sua morte. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yahushua se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Yahushua: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Dessa forma, eles contaram a Yahushua tudo o que havia acontecido naquele fim de semana. De sua morte, como várias mulheres naquela mesma manhã alegaram ter sido informadas por anjos que ele estava vivo, e principalmente sobre sua incompreensão e decepção com sua morte. Veja, eles pensaram que para ser o Messias, ele não poderia ter morrido. Agora, Chris, retome a história a partir do versículo 25 e veja o que Yahushua os disse. Então lhes disse Yahushua: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, começando com Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e incluindo todos os profetas, Cristo descreveu toda uma gama de eventos para aqueles desolados crentes, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E esse foi um estudo bíblico mais que completo. E é assim que devemos estudar também. Primeiro, devemos fazer uma compilação de todas as passagens. E qual é a próxima passagem da sua lista? A de Isaías 28. Sim, e este é um ótimo capítulo a ser considerado. Todo estudante da Bíblia deveria conhecer os princípios apresentados neste capítulo. Comece a ler, por favor, e nos diga o que tem de tão importante neste texto. Os versículos 9 e 10 dizem: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós estabelecemos uma base sólida quando gastamos tempo em cada uma das passagens sobre qualquer tópico, porque aqui está a nossa próxima regra de interpretação bíblica. As Escrituras se explicam por si mesmas. A Bíblia é única, porque é o único livro cujo autor é divino. É uma regra em si, e então ela tem que falar por si só. Isso faz sentido. Se dependermos de outra pessoa para nos ensinar sobre as Escrituras, ela pode até criar situações das quais ela desconhece, ou sua resposta pode ser influenciada pelo seu conjunto de crenças denominacionais. Exatamente. As nossas crenças moldam os nossos pensamentos e as nossas interpretações, e por isso é necessário um esforço consciente para não permitir que as ideias do passado influenciem excessivamente a luz que se revela no presente. E qual é a próxima passagem? Mateus 23, 8 a 10 diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Como vimos neste texto, o próprio Salvador é nosso professor, e não precisamos recorrer a irmãos e irmãs falíveis, acreditando em sua palavra. Todos nós temos responsabilidade de estudar de uma forma pessoal e ouvir os reclames do Espírito de ar para nos guiar enquanto nos dedicamos ao estudo de sua palavra. Na verdade, as próprias Escrituras alertam sobre a solene responsabilidade que os líderes espirituais têm de comunicar apenas a verdade. Vamos dar uma olhada nisso rapidamente. Você poderia, por favor, abrir em Malaquias 2 e ler os versículos 7 e 8? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro de Yahweh dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz Yahweh,
dos exércitos. É uma responsabilidade sem precedentes ministrar a outros. Muitos estão mais preocupados em manter a sua influência do que em admitir que cometeram um erro. Mas a verdade é que todos cometemos erros e todos nós herdamos alguns erros. Não é algo para se envergonhar de admitir isso, pois isso demonstra que estamos buscando por mais conhecimento e, assim, aprendendo mais e mais. As escrituras referem-se a esses líderes espirituais como falsos pastores. Isto traz à minha mente uma passagem. Dê-me apenas um momento para encontrá-la, que é uma imputação contra aqueles que se recusam a seguir novas verdades ou a uma nova luz. Já achei. Está em Ezequiel 34, 18 e 19. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Incrível! Sim, você não gostaria de ser responsável por ocultar conscientemente a verdade das pessoas ou distorcer sua interpretação para chegar a alguma conclusão precipitada. O que vem a seguir em sua lista, Chris? Lucas 11:52 diz: Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Em nossos dias, nós não pensamos nos advogados ou nos homens da lei em conexão com as Escrituras, mas nos dias de Cristo, os advogados eram os que ministravam a lei de Iar. Infelizmente, eles não representaram nem ensinaram a verdade com todo o rigor que se imaginava. Em vez disso, ao distorcerem e encobrirem a verdade, eles francamente impediram que a verdade fosse conhecida. É por isso que Yahushua disse: vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Não é algo que você queira ser acusado no dia do juízo, certo? De jeito nenhum. Qual é o seu próximo versículo? Salmo 19, versículos 7 ao 11 diz: A lei de Yahuwah é perfeita e restaura a alma. O testemunho de Yahuwah é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahuwah são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahuwah é puro e ilumina os olhos. O temor de Yahuwah é límpido e permanece para sempre. Os juízos de Yahuwah são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Anteriormente você leu 1 Coríntios 2, versículo 10. Eu gostaria que você o lesse novamente, mas desta vez eu gostaria que você lesse também o versículo 13. Não acho que esteja na sua lista, mas apenas procure muito que rapidamente. No contexto, estamos falando de verdades que são um mistério para a nossa compreensão humana. E estes versos explicam como podemos usar o Espírito Santo para aprender a verdade. A forma como o Espírito de Iar nos ensina é pegando o que sabemos por meio das Escrituras e mostrar-nos como isso se aplica às passagens que estamos estudando. Comece, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 13. Aqui. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Yahuwah em mistério outrora oculta, a qual Yahuwah preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahuwah tem preparado para aqueles que o amam. Mas Yahuwah nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Yahuwah. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Yahuwah, ninguém as conhece, senão o Espírito de Yahuwah. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Yahuwah, para que conheçamos o que, por Yahuwah, nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Nossa insignificante sabedoria humana é insuficiente para compreender as profundezas do que Yah tem para nos revelar. E é óbvio que precisamos da ajuda divina para entendê-las. E a maneira como alcançamos tal proeza é por meio da revelação que as Escrituras trazem. E isso me leva à minha próxima regra de interpretação bíblica. Existem muitas visões na Bíblia e elas contêm muitas linguagens simbólicas, mas nós não precisamos decifrar o que é uma visão e o que não é, porque se for uma visão, ela sempre se autoexplicará. Sim, e o próximo versículo é de 2 Coríntios 12:1. Diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações de Yahweh. O propósito das Escrituras é de ser compreendida, e assim não temos que decifrar ou adivinhar o que ela contempla. Se uma passagem for relacionada a uma visão, ela nos advertirá de tal fato. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. As Escrituras contêm diferentes tipos de textos. As narrativas, é claro, as quais nos trazem histórias que conhecemos e amamos. Existem os livros da lei, de história, das poesias, das genealogias, e depois há também o das profecias. Gosto de como você faz um certo drama dizer profecia. É assim que muitas pessoas reagem a respeito desse tema. Ah, não, profecia! Mas quando você sabe como interpretá-las e encontrar respostas do que elas realmente significam, este se torna um dos estudos mais fascinantes das Escrituras. Falando por mim mesmo, o que tornou o estudo das profecias para mim tão difícil foram todas as diferentes figuras e símbolos que são usados. É quase como um código secreto. Basicamente, é frustrante se você não entende esse código. Frustração essa que deixa de existir quando você entende e tudo começa a se encaixar. A profundidade e o que cada coisa significa e o que você pode descobrir não é apenas incompreensível, mas também emocionante. Vejamos o que a Bíblia diz sobre as visões. Qual é o próximo versículo que você tem aí com você, Chris? É do Salmo 89, versículo 19. Diz: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. As visões são dadas para serem compreendidas. E não é como se Yah fosse algum tipo de ser celestial enigmático que simplesmente quer confundir a todos. Mas as visões são dadas para transmitir informações preciosas. E qual é o próximo? Oséias 12, versículo 10. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e, pelo ministério dos profetas, propus símiles. Sim, nós aprendemos com a história, com a poesia e as narrativas bíblicas, mas a profecia é direta e os símbolos contêm nuances que não são encontrados nos discursos bastante claros. Qual é o próximo versículo? Abacuque 2, versículos 1 a 3. Esse é muito interessante. Aqui o profeta Abacuque está expressando sua determinação em saber o que significa uma visão. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Yahweh me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Yahweh me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. As interpretações nem sempre são facilmente compreendidas, mas se formos fiéis, com o tempo o significado ficará claro. A profecia, na verdade, desempenha um grande papel nos eventos finais dessa terra. Leia Atos 2, versículos 17 e 18. Estes versos contemplam o sermão de Pedro no Pentecostes. Mas é interessante porque aqui ele está citando o Antigo Testamento e mostrando o que entendia o importante papel que a profecia desempenha. Leia, por favor. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão.
Agora é aqui que a própria interpretação da Bíblia, na verdade, assume seu papel. Iá frequentemente enviava anjos aos profetas para explicar o que significavam as várias visões. E é neste ponto que encontramos, por assim dizer, um secreto mapa decodificador. Depois de ter uma definição de um determinado símbolo, você poderá aplicá-lo em toda a Escritura. Por exemplo, água é definida no Apocalipse como um símbolo para povos, de modo que a mesma definição também se aplica às profecias do Antigo Testamento. Além disso, todos os tipos do Antigo Testamento são cumpridos nos antítipos do Novo Testamento. Escute isso, Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Yahweh. Que fantástico! Sim, até mesmo o tabernáculo no deserto e todos os seus serviços ensinaram lições significativas e profundas que tiveram seu cumprimento no ministério de Cristo. Algumas partes apontam até mesmo para seu retorno. Mas algum verso em sua lista? Tem sim. Salmo 78, versículo 1-4. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esta é uma ótima passagem. Observe, Chris, que no versículo 2 se refere a enigmas dos tempos antigos. A leitura marginal para isso são ditas como obscuras ou enigmáticas. Mas observe que o versículo seguinte diz: o que ouvimos e aprendemos. Dessa forma, Yahweh quer que saibamos o que isso significa, e esse é o motivo pelo qual ele nos dá as profecias, e até mesmo a Bíblia, por meio da qual nós buscamos todo tipo de entendimento. Outro ponto a ter em mente ao interpretar as Escrituras é lembrar que os símbolos sempre terão um significado simbólico. E, novamente, esse significado permanece consistente em todas as Escrituras. Por exemplo, montanhas significam governos e as bestas, reinos. E uma lâmpada significa a palavra de Yah. Certo. Assim, uma vez que conheçamos a definição de um símbolo ou de uma personalidade, podemos inserir essa informação em toda a Escritura. Vejamos um exemplo de como isso funciona. Vamos lá para Daniel capítulo 2. Foi nesta ocasião que você deve lembrar, Nabucodonosor teve aquele sonho estranho, no qual ele não conseguia se lembrar e que Daniel orou e pediu a Yahweh que lhe mostrasse qual era o sonho e sua interpretação. Agora, o que torna este capítulo tão interessante é que o sonho, que era uma profecia, é explicado neste mesmo capítulo. Você não precisa ir muito longe para encontrar essa interpretação, porque este capítulo contém ambas. No sonho, Nabucodonosor contempla uma grande estátua composta de vários metais. Vamos retomar a história a partir do versículo 34, onde Daniel fala sobre o que acontece no sonho depois que o rei vê a estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Agora vá para a interpretação, Chris. A ele é dito o que significam os vários metais que compõem a estátua. E Daniel explica o que significa a pedra que atingiu os pés da imagem e se tornou em uma grande montanha. Comece a ler a partir do versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E agora sabemos que quando a palavra montanha é usada como uma ilustração, ela simboliza reinos, e isso pode ser aplicado em todas as profecias nas Escrituras que mencionam montanhas. E as parábolas? Cristo falou por meio de muitas delas. Ele explicou sobre algumas, mas não sobre todas. Como você pode saber que está realmente recebendo a mensagem a qual se pretende alcançar seu intento?
Parábolas são frequentemente usadas para fazer comparações. A maioria, se não todas, contadas por Cristo, foram para ilustrar vários aspectos do reino de Iar, como herdá-lo, que qualidades de caráter os crentes deveriam ter e todo esse tipo de coisa. Assim como os símbolos, a própria Bíblia esclarece o significado das parábolas, bem como a interpretação das ilustrações nelas usadas. Que versículo você tem para trabalharmos neste ponto? Eu tenho aqui Marcos 4,13, diz: Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Esta parece ser uma frase que pode ser desconsiderada, mas representa um ponto importante. Esta parábola ensina sobre alguns temas e esclarece símbolos que podem ajudar a interpretar outras parábolas. Novamente, a Escritura interpreta a si mesma. E isto remete ao meu próximo ponto. Quando você acha que chegou à interpretação correta para um símbolo ou ilustração, você precisa aplicá-la. Veja cada profecia ou passagem obscura que usa um tal símbolo, e um deles vai explicar o determinado símbolo. Ele corresponde ao que você acha que ele deveria ser. Quando você insere essa definição em uma profecia ou parábola, ou no que quer que você esteja vendo, ela faz sentido em cada instância onde esse símbolo aparece. Se isso acontecer, você chegou à definição correta. Se pelo menos uma das passagens não fizer sentido com essa interpretação, você terá que continuar procurando. Sim, e eu percebi que por mais obscuras e difíceis de entender que algumas passagens sejam, no final, quando você entende os símbolos, tudo faz sentido lógico e nada disso contradiz qualquer outra coisa dentro das Escrituras. Sim, mas lembre-se que é possível ter duas ou mais definições diferentes e também não há problema nisso. Por exemplo, em muitas profecias, um dia equivale a um ano. Quando falamos de tempo profético, é neste ponto que um dia equivale a um ano. Pedro diz que um dia com Iá é como 1000 anos. Sim, e em Ezequiel, quando o profeta foi instruído a deitar-se de lado em um dia para cada ano, um ano equivalia a um dia. Dessa forma, para descobrir qual dos três está correto, basta olhar para cada um. Qual deles faz mais sentido? Qual deles se encaixa melhor? Acho que a maioria dos cristãos conhece o princípio de um dia como significando um ano. Depois que os espiões passaram 40 dias examinando a terra prometida e depois retornaram com um relatório não muito favorável, os filhos de Israel reclamaram e choramingaram, dizendo que desejavam ter morrido no deserto. Yah decidiu atender ao seu pedido. Foi daí que veio a sentença para que eles permanecessem 40 anos no deserto. Mas, para este tipo de exemplo, ou seja, um ano para cada dia, não se fala tanto. Você poderia explicar de onde você tirou isso, Will? Claro que sim. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 4 e ler os primeiros 6 versículos. Estas são as instruções de Yahweh para Ezequiel. Leia, por favor. Tá. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela. Edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Assim, ao olhar para uma profecia de tempo, pergunte-se, qual delas se encaixa? 1000 anos para cada dia? Um dia equivale a um ano? Ou um ano é igual a um dia? A resposta correta é aquela que for consistente e fizer mais sentido. Sim, e sempre será bastante lógica. A verdadeira interpretação profética não te levará à incredulidade, mas sempre fará sentido. Então, como podemos saber se uma palavra deve ser interpretada simbolicamente ou tomada exatamente como é lida? Há muitas menções nas escrituras da palavra montanha, mas nem todas elas têm um significado simbólico.
Se faz sentido interpretar literalmente, interprete-a literalmente. Se não violar as leis da natureza, então há boas chances de que seja interpretada literalmente. Por exemplo, veja Apocalipse 17, versículo 3. Você tem esse verso aí em sua lista? Se sim, você poderia lê-lo para nós? Tá. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Não existe uma besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui mesmo, essa passagem indica que toda ela deve ser interpretada profeticamente. Isso inclui a ilustração de uma mulher. Outro exemplo muito bom que ilustra o que estamos falando é o de Apocalipse 12, versículos 1 a 4. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E você não consegue vestir-se da figura do sol de uma forma literal. E, novamente, o texto só pode estar usando claramente um tipo de simbologia. Ok, mas então como sabermos se temos o verdadeiro evento histórico para o cumprimento de uma profecia? Já falamos antes em outros programas que o propósito da profecia é para que, quando ela for cumprida, possamos ver e acreditar que Yah está no controle de tudo. E como você chega ao verdadeiro cumprimento de um evento profético? O que você precisa fazer é comparar a profecia com um tal evento histórico. Esse evento se ajusta a cada detalhe da profecia. Se faltar pelo menos um ponto e se faltar pelo menos um detalhe, então você precisa continuar procurando. Agora, esteja ciente de que às vezes há cumprimentos parciais e não há nenhum problema. Um cumprimento parcial ainda pode nos ensinar muito. Mas para ter certeza de que você encontrou o verdadeiro cumprimento, cada detalhe da profecia tem que se encaixar. Se não, continue procurando. Qual versículo você ainda tem aí? Apocalipse 17, versículo 17 diz: porque em seu coração incutiu Yahua que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Yah. Yahua sempre nos dá a certeza de que a história e a profecia tenham um fim em comum. Porque, como você disse, o objetivo é que nossa fé nele possa ser fortalecida quando virmos o cumprimento da profecia. Este é um ponto importante e é por isso que a nossa fé é fortalecida quando uma profecia chega ao seu cumprimento. Isso mostra que Yahua está no controle da história. Mais algum versículo? Sim, o de Atos 3,18 diz: mas Yahua assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Yahua assim cumpriu. Ele não é apenas o monarca do universo, mas também o Senhor da história, e ele está no controle. Dessa forma, podemos saber que a verdadeira definição sempre cumprirá a profecia ao pé da letra. Quando seguimos essas regras de interpretação, podemos saber que nosso entendimento está alinhado com o significado pretendido por Yah. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Hebreus 13, versículo 16 nos diz, abre aspas, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Yahua se compraz. Shivon Kukolik é escritora, realiza palestras e coach em Toronto, Canadá. Ela tem uma amiga que é professora de educação infantil e, por serem amigas, as duas mulheres costumam compartilhar coisas interessantes sobre seu trabalho. Um dia, sua amiga estava ensinando sobre frações para uma turma de 6 anos. Agora, vários alunos eram refugiados que tinham chegado recentemente de outros países.
A amiga de Chivon explicou às crianças o quanto valia uma metade e um quarto. Depois, para verificar a compreensão da nova ideia, ela pediu às crianças que escrevessem se eles gostariam de ganhar a metade ou um quarto de uma barra de chocolate. Ao caminhar pela sala, a professora notou que vários alunos recém-chegados escreveram que prefeririam ter apenas um quarto de uma barra de chocolate em vez de uma metade. Ao ver isso, ela pensou que talvez tivesse que explicar novamente o que tinha acabado de ensinar, já que eles não pareciam entender que uma metade é maior do que um quarto. Ela perguntou às crianças que haviam respondido dessa forma do porquê elas preferiam um quarto em vez da metade, e ela quase chorou quando uma garotinha explicou com naturalidade, para que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de comer um pedaço de chocolate. Isso tocou tanto o coração da professora que ela compartilhou com Chivon, que chorou ao ouvir essa história. Ver tal preocupação altruísta pelos outros em uma criança tão pequena mexeu com seu coração. Ela diz, abre aspas, "Eu chorei quando ouvi essa história. Isso me lembrou de como a humanidade é deslumbrante se pararmos um momento para perceber isso." Lucas capítulo 6, versículo 38 diz, "Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também." Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Então, de tudo que você compartilhou conosco hoje, Will, qual você diria que é a regra mais importante de todas no tocante ao estudo da Bíblia? Bem, nem é preciso dizer que qualquer estudo das Escrituras deve sempre ser feito em oração. Estas regras de interpretação bíblica nos manterão no caminho certo, mas temos que lembrar que somos humanos e falíveis. E Yahweh sabe que somos apenas pó. E às vezes nossos cérebros ficam um pouco empoeirados e cheios de teias de aranha. Portanto, abrir a Bíblia em espírito de oração é algo que soma-se à nossa dedicação. Além disso, eu diria que ter fé é provavelmente a regra mais importante de todas. Como assim? Muitos dizem que a fé move montanhas, mas acho que estou mais acostumado a ver a fé como algo que você exerce quando enfrenta dificuldades ou precisa clamar por uma promessa. O que a fé tem a ver com simplesmente estudar a palavra de Yah? A fé tem tudo a ver porque é a motivação de estudar a palavra de Yah que expande ativamente a nossa fé. Abra em Romanos 10 e leia o versículo 17 para nós. É em Romanos que lemos que Yahweh, segundo a medida de fé, repartiu a cada um. Portanto, cada pessoa que veio a esse mundo foi dotada de fé suficiente para começar a buscar a Yah e a verdade. Mas não devemos ficar radiantes somente com essa parte, mas sim procurar expandi-la, e Romanos 10, 17 nos diz como. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você gostaria que sua fé fosse mais intensa? Estude a palavra de Yah. Você gostaria de fortalecer o seu amor? Estude a palavra de Yah. Você gostaria de ampliar seu conhecimento? Estude a palavra de Yah. Lembro-me, Will, que você compartilhou uma vez que a fé é uma planta que crescerá rapidamente se for cultivada. E descobri que essa também é minha própria experiência. E eu só gostaria de acrescentar que a fé não é um sentimento, caros ouvintes. Todos nós gostamos daqueles sentimentos cordiais e desafiadores, bem como daqueles que nos trazem segurança. Mas isso não é fé. Fé é simplesmente aceitar a palavra de Yah, porque você o conhece e sabe que pode confiar nele com toda a certeza deste mundo. Os próximos dias serão... e eu não sei se há uma palavra para definir como isso sucederá. Daniel disse que seria um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Não sei sobre você, querido ouvinte, mas tenho uma imaginação bastante vívida. Ouvir que os próximos dias serão piores do que qualquer coisa que o mundo já viu, isso só pode estar tentando nos dizer algo. E precisaremos de uma fé que permaneça firme na verdade, independentemente do que o diabo possa fazer contra nós. Precisamos saber por nós mesmos que Yahweh se manterá firme quanto a todas as promessas que ele já fez a nós. Quando fizermos isso, teremos confiança de que nosso Pai, que nos ama, nunca permitirá que sejamos desencaminhados. Podemos não ter o título de doutor em divindade, mas não precisaremos disso. A Bíblia foi escrita para homens comuns.
Tendo Yahweh como nosso professor, podemos ter confiança de que ele nos manterá seguros enquanto nos aprofundamos em sua palavra. Sim, e esse é um tipo de medo bastante comum que surge quando estamos sós. Mesmo quando temos a certeza no que acreditamos, gostamos de ter muitas pessoas ao nosso redor, as quais nos trazem a certeza no que cremos. Mas essas são as almas que se perderão. Precisamos aprender a não estarmos rodeados o tempo todo e ter forças para não ceder à pressão dos colegas, mesmo quando o mundo nos diz que estamos errados. E a maneira como alcançamos este tipo de força seria investindo tempo na palavra de Yahweh. É isso que expandirá nossa força e nos manterá firmes nos dias que à frente estão. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.